módulos 4 e 5, e o módulo 4 vai falar sobre fonologia e questões ortográficas, e o módulo 5 sobre a estrutura das palavras. Sobre o módulo 4, temos todos esses temas para serem abordados, e eu vou explicar cada um deles para vocês. E sobre o módulo 5, nós vamos aprender os vários tipos que existem sobre morfema. Eu vou explicar para vocês o que são fonemas e dígrafos. Fonema é simples, é o som das letras. Por exemplo, táxi. Nós falamos táxi, mas na hora de ouvirmos, sempre vai ter o som do K e do S. Táxi. Então, isso é o fonema. Palavras que ouvimos de uma maneira diferente. E dígrafos são duas letras combinadas que expressam um único fonema, ou um único som. E temos vocálicos e consonantais. Os vocálicos são aquelas palavras que nós falamos com o nariz. Por exemplo, campo, lento, caminhada, todas elas nós falamos com o nariz. E as consonantais são aquelas que não têm essa obstrução. São palavras livres, como chaves, checar, filho. Então, isso é praticamente a definição de dígrafo. Encontros vocálicos. Encontros vocálicos são quando duas ou mais vogais estão juntas na mesma palavra. E todos nós sabemos que as vogais são A, E, I, O, U. E as semivogais são I e U. O A, o E e o O são as vogais mais fortes. Na hora que nós pronunciamos elas, o som delas são bem fortes. E o I e o U, quando nós falamos em alguma das palavras, elas saem mais suaves. E a classificação delas são o ditongo, tritongo e hiato. O ditongo é a junção de vogal mais semivogal, ou semivogal mais vogal. Por exemplo, vaidade, vaidade. A e o I estão juntos. O A é uma vogal e o I é uma semivogal. Então, uma vogal mais uma semivogal. É a definição de ditongo. Tritongo é uma semivogal mais semivogal. Por exemplo, iguais. U, A, I é uma semivogal mais uma semivogal. E essa é a definição de tritongo. E tem o hiato, que é uma semivogal mais uma semivogal. Então, se é uma semivogal mais uma semivogal, sempre o I e o U, ou o U e o I vão estar juntos. Por exemplo, ruído. O U e o I estão juntos. Então, essa é a definição e a classificação de encontros vocálicos. Agora nós vamos falar sobre as definições desses três tópicos. Uso dos porquês, mais e mal com L. Nós temos 4 formas de escrever os porquês. Tem o porquê junto, sem acento, que você utiliza ele para dar alguma resposta. Tem o porquê sem acento e separado, que você utiliza ele para fazer alguma pergunta. E o porquê junto com acento, você utiliza ele para falar algum motivo de algo ou de alguma coisa. E o porquê separado com acento, você só usa ele para fim de frase. Mas e mais. Mas é a oposição, substantivo ou conjunção adversativa. E um exemplo dele é: liguei a máquina, mas não a utilizei. É uma oposição. E o mais é a soma, um substantivo e preposição. E um exemplo dele é: quero ir mais vezes à Europa. Mais é uma soma. Está somando algo a mais. Então essa é a definição. E mal com L é: mal é um adjetivo e um antônimo de bom. E um exemplo dele é: ele é um mau presidente. E mal com L é um advérbio de modo, conjunção corporal ou antônimo de bem. E um exemplo é:
Mal acordei e começou a chuva. Regras de acentuação. Acentuam-se monossílabos terminados em a, as, e, es, o ou os. E oxítonas em a ou as, e ou es, ou o e os. E ditongos de pronúncia aberta com ei, el ou oi, em monossílabos e oxítonas. E paroxítonas terminadas em ditongo em ão ou ãos, an ou ans, e in ou is, e entre outras. E também tem as palavras que não se acentuam. O primeiro o e e tônicos dos hiatos o e e. E as palavras homógrafas, que são aquelas palavras que se escreve do mesmo jeito, mas não tem um significado igual. E também tem a trema, que eu não escrevi aqui, mas não se utiliza mais, que são aqueles dois pontinhos em cima do U. E para finalizar o módulo 4, temos aqui afim ou afins e afim de. Afim de indica finalidade. E um exemplo é: eu corro todo dia a fim de ganhar a corrida no final do ano. E afim ou afins expressa afinidade de algum parentesco, algum amigo. E um exemplo é: farei uma festa e convidarei meus amigos e afins. E sobre o módulo 5, temos um tema só, que são as morfemas. E eu vou pegar mais ou menos de cima sobre esse assunto, que é um elemento mínimo, porque não pode ser dividida em unidades significativas menores. Por exemplo, snob. Se a gente colocar ex e nob, não tem significado, elas não têm nenhum significado. E o nome disso é morfema. São palavras que, mesmo que se dividam, elas não têm significado.